A Índia registra milhares de casos de desaparecimento de meninas a cada ano. Muitos desses casos estão relacionados ao tráfico humano, trabalho infantil, exploração sexual e casamentos forçados. Segundo relatórios do governo e ONGs, apenas uma fração dos casos é denunciada ou investigada. O caso de hoje conta a história de uma garota que desapareceu e foi encontrada de forma inesperada após 9 anos, vivendo longe de sua família verdadeira, vivendo em segredo e sob identidade falsa. Como ela conseguiu fugir? O que aconteceu durante todo esse tempo? Vamos descobrir juntos os detalhes dessa história. Esse é o canal Casos Solucionados e antes de começar o vídeo de hoje, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo e ainda ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. Vamos juntos? Pooja Santosh Gowdy, de 7 anos, morava com seus pais e os 2 irmãos de 3 e 10 anos, no segundo andar de um prédio bem simples em Andheri, Mumbai, na Índia. A família era bem simples, tinham poucos recursos e passavam por dificuldades financeiras. O pai dela era o único provedor da casa, trabalhava como operário da construção civil, recebendo um salário diário de cerca de 150 rúpias, aproximadamente $2,50 na época. Apesar das dificuldades financeiras, Pooja era uma criança alegre, comunicativa e carinhosa. Era uma menina simples que no dia a dia brincava com os irmãos e ajudava a mãe em pequenas tarefas. Seus pais mencionaram que ela gostava muito de ir à escola e mesmo com os poucos recursos que tinham, e mesmo tão pequena, ela sonhava com uma vida melhor para si e para a família. No prédio em que Pooja e a família morava, também moravam outros familiares, seus avós maternos que moravam no térreo e um tio dela que morava no primeiro andar. Bom, então a história começa em 22 de janeiro de 2013, numa terça-feira, 7h30 da manhã, quando Pooja e seu irmão mais velho, chamado Rohit, se preparavam para ir à escola que ficava a 150 metros de casa. Eles estudavam em uma escola pública onde Pooja cursava a 2ª série e o irmão a 5ª série. Quando eles estavam prestes a saírem de casa, o avô deles deu 10 rúpias para eles dividirem e comprarem algo no caminho ou na escola. E assim então eles saíram de casa. Durante o caminho, Pooja viu um vendedor de sorvete e pediu ao irmão para comprar. Porém, ele disse que era melhor não, porque teria que trocar o dinheiro e não tinha nenhuma loja por perto aberta naquele horário, já que eles já estavam atrasados para a escola. A Pooja insistiu pelo sorvete e o irmão mais uma vez falou que não ia comprar. A Pooja ficou irritada e os dois tiveram um pequeno bate-boca. Com isso, a Pooja começou a andar devagar enquanto o irmão apressava o passo para não se atrasar. Pensando que a irmã estaria logo atrás dele, ele continuou andando até chegar à escola. Quando ele olhou para trás, não a viu, mas achou que ela estaria vindo. Então ele entrou na escola, fez a oração, que é algo rotineiro lá na Índia, e as aulas começaram. Durante todo o tempo ele ficou pensando se a irmã já havia chegado. Então depois da primeira aula ele correu até a classe da Pooja para conferir se ela já estava lá, porém ela não estava na sala. Preocupado, ele perguntou à professora e ela disse que a Pooja não havia entrado na escola aquele dia. Com isso, ele ficou ainda mais preocupado e resolveu sair da escola, chamando e procurando pela irmã no caminho. Ao chegar em casa, ele viu que a irmã também não estava lá e foi aí que ele contou à mãe o que tinha acontecido. A mãe ficou muito preocupada, muito nervosa, começou a avisar os familiares e vizinhos que logo começaram a procurar por Pooja no caminho entre a casa e a escola. A busca durou o dia inteiro, de manhã até a noite, mas sem sinal algum da menina. Então os pais da Pooja resolveram registrar uma queixa de desaparecimento em um posto policial lá da cidade. Quem atendeu foi Rajendra Dondo Bosali, um policial nominal da polícia de Mumbai, que resolveu 165 dos 166 casos registrados na delegacia de meninas desaparecidas e sequestradas. O policial havia sido transferido para esse posto em 2008 e lá seria sua última designação antes de se aposentar em 2015. Bom, então com a queixa dos pais da Pooja, o oficial iniciou as investigações do caso que se tornou o número 166. Como a Pooja foi vista pela última vez com seu irmão, o depoimento foi coletado detalhadamente. E aí ele começou investigando todos os caminhos e becos entre a casa da Pooja e sua escola.
Ele também interrogou moradores locais, mas não encontrou nenhuma pista. O policial tinha uma mania de trabalhar mesmo fora de serviço. Ele carregava fotos de crianças desaparecidas e perguntava sobre elas para as pessoas em trens, táxis e na vizinhança. Dessa forma, ele conseguiu resolver muitos casos e com a Pooja não foi diferente. Ele sempre perguntava dela para as pessoas aonde estivesse. Enquanto isso, a família de Pooja, com a ajuda da polícia e de moradores locais, também começaram a procurá-la. A notícia do desaparecimento se espalhou, atraindo a atenção de grupos sociais e voluntários. Cartazes foram colocados em ônibus e postes, panfletos foram distribuídos e postagens nas redes sociais também pediam ajuda. A polícia organizou campanhas para alcançar o maior número de pessoas possível, aumentando a chance de encontrar a menina, mas, apesar de todos os esforços para encontrá-la, nenhuma pista foi encontrada. Por anos, a busca continuou, mas a menina continuava desaparecida. Nos registros do governo, ela ficou conhecida como a garota desaparecida número 166. Em 2015, o policial Bossali se aposentou. Porém, ele não estava totalmente satisfeito porque o caso da Pooja ainda permanecia sem solução. Então, ele prometeu a si mesmo que não descansaria até que soubesse o paradeiro da menina. Mesmo aposentado, ele continuou investigando e buscando por pistas por conta própria. Ele sempre entrava em contato com a rede local dele de informações, com os familiares da Pooja também, para ver se tinha alguma notícia. Visitava centros para crianças abandonadas, verificava corpos não identificados em necrotérios. Ele visitou milhares de casas pelo bairro e proximidades, percorreu inúmeras fontes para localizar a menina, mas tudo em vão, nada ajudou. De 2015 a 2022, ele seguiu com essa determinação, mas a essa altura o caso já tinha esfriado bastante. A família da Pooja mesmo já havia perdido as esperanças de encontrar a menina. As campanhas realizadas por ONGs e voluntários também já tinham diminuído drasticamente. Até que no dia 4 de agosto de 2022, por volta das 7 horas da noite, um vizinho da família chamado Mohammed Rafi, que inclusive ajudou nas buscas pela menina, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha era uma mulher. Ela disse ter conseguido o contato dele através de um cartaz de criança desaparecida. É aí então que ela afirma que Pooja Gaudi estava com ela. Inicialmente, o Rafi acreditava que aquilo seria um trote, então ele pediu para que essa mulher fizesse uma chamada de vídeo para ele comprovar se era verdade. Ela realmente fez e o Rafi teve certeza de que era mesmo a Pooja. Porém, ele também sabia que o tempo havia transformado a aparência dela, né? Porque afinal, quando ela desapareceu, ela tinha apenas 7 anos de idade, era só uma criança. E agora, aos 16, seus traços haviam amadurecido. Mesmo assim, ele tirou um print da ligação e foi correndo mostrar à mãe da Pooja, onde retornaram a ligação. A mãe da menina disse que sabia que a filha tinha uma marca de nascença onde poucas pessoas sabiam e que ela precisava ver essa marca para comprovar que era mesmo a sua filha. A garota então mostrou essa marca e a mãe pôde confirmar que era realmente a sua filha. Então, após 9 anos e 7 meses desaparecida, Pooja finalmente havia sido encontrada. Logo elas marcaram de se encontrar e o encontro foi marcado por muita emoção. Assim que ela viu a mãe, correu para abraçá-la. Elas choraram muito. O irmão Rohit, agora com 19 anos, também estava presente e ela o reconheceu. Só não estava o pai dela porque ele havia falecido há 4 meses devido a um câncer causado pelo uso excessivo de álcool. Após o reencontro, eles foram à delegacia, onde a Pooja entregou o endereço de seus sequestradores à polícia e prestou queixa. A polícia confirmou a identidade dela, perguntando o nome completo dos pais dela, e ela deu os nomes corretos. A polícia registrou a queixa e iniciou as investigações. Em seu depoimento, Pooja contou que foi abordada perto da escola por um casal que a ofereceu sorvete. Ela foi com eles, porém, no caminho, eles anunciaram que era um sequestro e ameaçaram caso gritasse ou tentasse chamar a atenção de alguém na rua. Essas ameaças aconteciam o tempo inteiro, por isso ela sentia muito medo e obedecia tudo o que eles falavam. Enfim, de lá, eles levaram ela para Kalyan, outra cidade, onde a fizeram ficar com alguém por alguns dias, mas essa pessoa ligou para o casal pedindo para que eles levassem ela embora. Então eles pegaram ela e foram para Goa e de lá para Raichu, em Karnataka. Ela contou que eles mudaram seu nome para Annie
que no começo eles não a tratavam mal, atendiam todas as suas necessidades, mas mesmo assim ela pedia para voltar para casa e eles a distraíam com comidas e brinquedos. Mas aí com o tempo a mulher começou a obrigar a menina a fazer todos os serviços domésticos em casa e brigava com ela por tudo. Em 2015, ainda em Highshore, eles a colocaram em um internato. Mas antes disso, ela foi muito coagida e ameaçada a não falar nada sobre a sua vida e identidade verdadeira. Em 2016, o casal engravidou e nasceu uma menina. Após o nascimento dessa criança, a situação e o convívio do casal em relação à Pooja mudou completamente. Eles tiraram a Pooja da escola e voltaram a Andheri, Mumbai, onde eles começaram a tratar a Pooja de maneira muito cruel, a obrigando a trabalhar em casa, passaram a usar violência física quando ela não cumpria as tarefas. A menina era uma escrava para eles. Ela foi mantida em cárcere e ameaçada de coisas horríveis se contasse a verdade a alguém. Depois de um tempo, eles obrigaram a menina a trabalhar como doméstica e babá em outras casas para ajudar nas despesas, onde lá ela teria que trabalhar de 12 a 24 horas e sem receber nada, porque tudo que ela recebia, eles tomavam. Sem contar que quando ela chegava em casa, depois da longa jornada de trabalho, ela ainda tinha que realizar as tarefas domésticas da casa, e se não cumprisse, sofria punições físicas graves. Ela contou que eles batiam nela com cinto, pedaço de madeira, a chutavam, davam socos. Em um episódio, eles bateram nela com um rolo de macarrão com tanta força que sua cabeça começou a sangrar. Em 2022, com 16 anos, a Pooja começou a trabalhar na casa de um empresário, onde lá ela fez amizade com uma outra funcionária, uma mulher de 34 anos, que se chamava Pramila. Com o tempo, Pooja e Pramila foram se aproximando cada vez mais. As duas conversavam sobre várias coisas, inclusive a Pramila sempre se preocupava com a Pooja, porque frequentemente ela chegava no trabalho chorando, ou com sangramento nasal, ou com dores. Mas Pooja ainda não tinha encontrado coragem para contar sua história, temendo que o casal descobrisse. Após 7 meses de convivência e conversas com a Pramila, a Pooja finalmente criou coragem para revelar tudo sobre a sua vida e o sequestro. A moça ficou muito surpresa com a revelação e pensou que, se a Pooja tivesse sido mesmo sequestrada, seus pais reais poderiam ter postado algo nas redes sociais à procura dela. E aí ela resolveu procurar por informações, até que ela encontrou postagens antigas sobre o desaparecimento da menina, onde a reconheceu nas fotos. Nos posts, haviam vários números para entrar em contato. O primeiro número que ela ligou foi para o Rafi, o vizinho, o qual conseguiram de primeira entrar em contato com a família de Pooja. Bom, enquanto ao casal, assim que a Pooja prestou queixa na delegacia, a polícia foi até o endereço e lá os encontraram. Eles eram Harry de Souza, que trabalhava como eletricista, e Sony de Souza, sua esposa. Surpreendentemente, a casa ficava a apenas 1 quilômetro da casa da família de Pooja. A polícia os levou à delegacia para interrogatório, onde toda a história veio à tona. Eles alegaram que tinham um sonho de serem pais, mas não podiam ter filhos. Então sequestraram a Pooja para tentar preencher esse vazio. Eles disseram que naquele dia viram a menina sozinha e aproveitaram a situação para sequestrá-la. Com isso, o Harry foi preso, mas a Sony não, devido ao fato de ter uma filha pequena. Porém, ambos enfrentam acusações graves pelos crimes de ameaça, agressão e violação das leis de trabalho infantil. Bom, a volta de Pooja para casa trouxe alegria não apenas para sua família, mas para todos que a conheciam. Os vizinhos que conviveram com ela quando pequena estavam sempre lá na casa dela. Enquanto isso, a mãe dela tentava recuperar o tempo perdido, cozinhando a comida favorita dela, penteando seus cabelos. Elas estavam tentando passar o máximo de tempo possível juntas. Mas a vida nesse momento era difícil. Com a morte do pai da Pooja, que era a única fonte de renda da família, mudou totalmente a dinâmica da casa. A mãe dela começou a vender sanduíches em uma estação de trem para poder sustentar os 3 filhos. A mãe dela chegou a alegar que a situação estava tão difícil que se ela ficasse um dia sem trabalhar, não teria o que comer no dia seguinte. No ano passado, teve uma reportagem na casa da família, onde foi mostrado todas as condições de vida deles. A casa realmente é muito simples e muito pequena. Pooja agora mora com sua mãe, seus irmãos, sua tia e a filha de 5 anos. O irmão mais velho dela largou os estudos e trabalha como mecânico.
Nessa reportagem, ela falou que ainda passava por tratamento para ferimentos abdominais e coágulos, graças aos abusos físicos incessantes. Ela ainda sentia dores no peito e no estômago. Emocionada, ela também falou sobre como foi cortar o bolo do seu primeiro aniversário ao lado da família após o sequestro, já que durante os quase 10 anos de cativeiro ela nunca havia tido uma comemoração do aniversário. Já a mãe disse que em casa, todos os anos, o aniversário dela era comemorado, mesmo ela desaparecida. Para finalizar, a Pooja lamenta muito por ter perdido a infância dela, mas que no momento ela só quer seguir em frente. E que, já que ela tem experiência trabalhando como babá e doméstica, já estava procurando empregos na área. Ela também disse que gostaria de concluir os estudos quando tiver oportunidade, mas que o objetivo dela agora é sustentar sua família. É importante mencionar que não houve registros ou informações divulgadas se a Pooja sofreu violência sexual durante o período em que esteve sequestrada. Pode ter sido mantido em sigilo pelas autoridades ou pela família, seja por questões legais, até para preservar a privacidade dela. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Os sequestradores da Pooja alegaram que a sequestraram porque não podiam ter filhos, né? Mas será que isso é verdade? Na minha opinião, essa justificativa aí não faz sentido, porque a realidade é que eles a mantiveram em condições desumanas, tratando como uma escrava doméstica. Eles a exploraram durante anos, né, tirando dela não só sua liberdade, mas também sua infância. Enfim, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar o like, tá bom? É isso, até o próximo caso solucionado.